Oi, eu sou o Coelho e o tema de hoje é açúcar não. Oi pessoal, esse tema está um pouco fora do que eu tinha programado para o canal, mas eu estou fazendo ele porque ele tem uma importância muito grande, não só para quem treina, mas para todo mundo. Eu vou estar falando um pouquinho sobre açúcar, sobre carboidratos e principalmente sobre carboidratos de alto índice glicêmico. Carboidratos são rapidamente absorvidos pelo organismo. E o tema desse vídeo foi escolhido por causa de algumas coisas que eu tenho visto na internet que tem me estranhado bastante. Tem muita gente falando sobre suplementação na internet e agora virou moda, por causa de alguns formadores de opinião, fazer críticas ao uso de suplementos. Tem muita gente falando que o suplemento não é necessário, que o suplemento é uma coisa dispensável e, bom, esse pessoal eu até concordo com eles. Realmente a gente não precisa, não depende de suplemento para poder ter bons resultados. Mas está acontecendo uma coisa que é muito comum na internet, que é o efeito manada. Ou seja, as pessoas estão seguindo esses formadores de opinião pelo carisma ou por algum outro motivo, mas não estão pensando muito na hora de fazer isso. E aí o que acontece? Elas pegam um conceito e desenvolvem esse conceito baseado em algo completamente sem técnica ou sem ciência. E isso causa umas aberrações. Uma dessas aberrações, o que tem me incomodado bastante, é a banalização do uso de carboidrato pós-treino. A gente precisa de carboidrato pós-treino e precisa de carboidrato de rápida absorção e alto índice glicêmico. Por quê? Porque a gente precisa repor rapidamente a energia que foi dispensada no treino e o nosso organismo está pedindo isso. A gente realmente precisa disso, é necessário. Inclusive é o único horário do dia em que é indicado realmente a gente ingerir carboidrato de alto índice glicêmico. E a partir disso, o que aconteceu? Muita gente simplificou isso e fez uma generalização. Qualquer carboidrato de alto índice glicêmico serve no pós-treino. E aí a gente vê umas aberrações, por exemplo, gente sugerindo achocolatado, Nesquik, mel, açúcar comum, açúcar mascavo, que são, sim, carboidratos de alto índice glicêmico. Mas esses carboidratos, a base de todos esses alimentos, todos esses produtos, não é a glicose, que é o que o nosso organismo precisa. O nosso organismo no pós-treino ele não precisa de qualquer carboidrato, ele precisa de glicose. Esses produtos eles são baseados em sacarose. Se você olhar a composição de todos eles, a base vai estar escrito lá açúcar. E quando a gente tem açúcar comum, nos produtos a gente está falando de sacarose, que é o açúcar da cana. A sacarose ela é composta de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. E a frutose, diferente da glicose, ela não é usada pelo nosso organismo. A frutose, na realidade, ela é uma toxina que o nosso organismo se adaptou a transformar ela em glicogênio no fígado. Mas fonte de energia, ela não é. Eu fiz uma explicação bastante detalhada sobre isso, com todos os mecanismos fisiológicos e a parte de bioquímica, e coloquei em um vídeo separado justamente porque eu sei que tem muita gente que não tem interesse nessa parte. E você pode ir lá e assistir essa explicação mais detalhada. Mas simplificando, o que acontece? Quando a gente ingere a sacarose, lá de qualquer produto desses, inclusive o mel, por exemplo, que é um produto natural, a gente está ingerindo, na realidade, metade glicose e metade frutose. Qual que é o problema disso? O problema é que a glicose é utilizada por todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo conseguem absorver e utilizar ela como fonte de energia. Então a glicose ela vai diretamente para os tecidos-alvo. A frutose, ao contrário, só pode ser metabolizada no fígado. Nenhuma célula do nosso corpo é capaz de utilizar a frutose. As únicas células que conseguem absorver e utilizar a frutose são as células do nosso fígado. Por isso que eu digo que ela é uma toxina, porque quem metaboliza toxina no nosso organismo é o fígado. Quando você ingere um produto que é baseado em sacarose e não em glicose, você na realidade está ingerindo somente metade de glicose e a outra metade é frutose. Dentre os problemas que a frutose causa lá no fígado, que são muito parecidos inclusive com o metabolismo do álcool, justamente por isso que eu chamo ela de toxina, a gente tem bloqueio de óxido nítrico, que vai gerar hipertensão, basicamente. A gente tem resistência à insulina tanto no fígado quanto no restante do organismo, por causa de uma substância que é liberada durante o metabolismo da frutose.
a gente vai ter uma produção excessiva de VLDL, que é o pior tipo de colesterol que existe. 1/3 da frutose que a gente ingere vira VLDL, ou seja, vira colesterol. E esse colesterol, uma parte dele vai para a corrente sanguínea, vai fixar nas artérias e dar os problemas de artéria que o colesterol causa. Uma parte dele vai ser depositado como gordura no nosso organismo e uma parte vai ficar presa dentro do fígado, causando uma outra doença, que é o fígado gorduroso. Então, quando você reúne tudo isso que a frutose causa, na realidade a gente está falando aqui de síndrome metabólica, basicamente, né? Que inclui obesidade, hipertensão, resistência à insulina, diabetes, que vai ser uma consequência da resistência à insulina. Então, enfim, a frutose, na realidade, ela produz uma pequena quantidade de glicogênio dentro do fígado, que não pode ser aproveitada imediatamente pós-treino, porque a gente está ingerindo glicose junto, então a gente eleva a insulina. Com a insulina alta, o glicogênio não sai do fígado, então ele vai ficar lá estocado. Então, para você produzir essa pequena quantidade de glicogênio, você está produzindo uma grande quantidade de outras toxinas, sendo que você poderia ter simplesmente ingerido um produto baseado somente em glicose, dextrose ou maltodextrina, que é muito barata, e resolvido esse problema. Agora, se você realmente não quer tomar nenhum produto em pó depois do treino, você realmente rejeita qualquer tipo de suplemento, uma coisa que gera o mesmo efeito e que não é suplemento é o caso do pão branco. Apesar de ele não ser tão prático quanto um pozinho ali que custa muito barato, o pão branco também tem alto índice glicêmico, ou seja, ele vai repor os níveis de glicose rapidamente no organismo, mas não é um suplemento. E o mais importante, ele não tem frutose. Por quê? Porque ele é baseado em amido. O amido é um polímero de glicose. Então, o pão branco, o arroz branco, o macarrão, apesar de eles serem muito ricos em glicose, eles não têm problema. Por quê? Porque a glicose é aproveitada por todo o nosso organismo. O que varia neles é o índice glicêmico. No pós-treino a gente quer índice glicêmico alto. Fora do pós-treino a gente quer índice glicêmico baixo. Então aí a gente usa os de absorção mais lenta, que são os integrais. Mas no pós-treino a gente pode estar ingerindo os refinados, os purificados, que seriam aí no caso o arroz branco e a farinha de trigo branca, né, que é a base do pão branco. Então, assim, um substituto para dextrose e para malto seria o pão branco, mas jamais ingerir açúcares comuns. Não é qualquer açúcar no pós-treino, tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro, não é qualquer açúcar, é glicose ou algo que seja somente composto de glicose, ok? Então pode ser dextrose e maltodextrina, que são as formas em pó mais práticas, ou então pode ser o pão branco, eventualmente um arroz bem cozido. Tá bom? Ficou claro? Beleza, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser uma explicação mais detalhada, bem mais detalhada, você pode acessar o outro vídeo, que é a edição estendida desse vídeo, onde eu coloquei uma explicação bioquímica e fisiológica toda detalhada, com um diagrama que mostra todos os processos que acontecem no fígado para gerar esses problemas da frutose. Então, se você tiver um interesse real maior, se você for da área de nutrição ou mesmo de educação física e tiver interesse em se aprofundar nesse tema, o meu outro vídeo tem a explicação completa. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá um joinha na minha página do Facebook, que eu vou estar postando os vídeos sempre lá também, então vai aparecer na sua página do Facebook, vai aparecer que tem vídeo novo meu, então facilita para você ver que os vídeos entraram. E lá também na minha página do Facebook, o espaço fica aberto para discussão sobre os vídeos, vocês podem me fazer perguntas e eu vou estar respondendo. É isso daí, gente, até o próximo vídeo, até mais!